Fala galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto virtual. Eu sei que está todo mundo apavorado, mas glória a Deus, a coisa vai funcionar. De qualquer maneira isso vai funcionar. Então é o seguinte, a gente viu no nosso último encontro aí, quando a gente estava falando sobre Baixa Idade Média, a gente estava falando sobre a questão das cruzadas, sobre a expansão que vai acontecer durante, alguns falam, o ápice do feudalismo. Só que não adianta a gente falar em cruzada, falar sobre a retomada dos cristãos de Jerusalém, sem que a gente entenda com quem o cristão está lutando. Vocês vão lembrar que no nosso último vídeo a gente falou sobre a ideia da briga contra o mundo árabe, ou em especial o islamismo. Bom, a gente percebe que aquela visão estereotipada de que muçulmano é terrorista, de certa forma acaba contradizendo um pouco a história. Por quê? Porque a gente vai começar a nossa aula de hoje falando exatamente o que é o islamismo. Isso ajuda muito você a entender também um pouco da questão geopolítica atual. Por quê, galera? Porque olha só, o islamismo, que vem da ideia de Islã, significa submissão. O islamismo é uma religião que, segundo os estudiosos da área, alegam que no espaço muito curto de tempo, o islamismo é a religião que terá o maior número de seguidores possíveis. Então o islamismo é uma religião que vai estar surgindo, galera, vejam vocês, na região da Arábia, A Arábia que hoje não sabe o que fazer com o dinheiro por causa do petróleo, mas quando o islamismo ele brota na Arábia, por volta do século VII, a região da Arábia é uma região desértica, onde a agricultura nunca foi o forte, e a população local, na verdade, ela vive em migrações diante de um comércio muito grande. Então a gente vai perceber que o mundo árabe até então, antes da chegada do islamismo, ele não tem uma unidade territorial, ele não tem um estado. Ou seja, não há alguém capaz de mandar em toda a região. Então você vê os árabes divididos em árabes do deserto, chamados beduínos, que viviam em constantes migrações, e os árabes urbanos, que comandavam o comércio, tinham muita força e que, de certa forma, controlavam toda a região. Lembrando que nessa época também a ausência de uma unidade política, ela também reflete numa ausência de uma unidade religiosa. Vejam que os árabes até então acreditavam em várias divindades, tanto que os sacerdotes eram aqueles que controlavam toda a região. Perfeito? Bom, e quando a gente fala sobre a questão dessas cidades, a gente vai destacar duas cidades muito importantes para o mundo árabe. Meca, que é o grande centro, e Atreb, que a gente vai falar daqui a pouquinho para a gente entender melhor o conceito do islamismo. Então, como eu disse, realmente você tem uma região de um comércio muito intenso, de povos que viviam em migração, sem uma unidade política estabelecida. Tudo começa a mudar quando a gente começa a falar sobre a figura de Maomé. Para alguns, Mohammed, esse jovem que nasce com o nome de Al-Buqasim, nasce em uma dessas tribos que peregrinava pelo deserto, a tribo Coraixita, fica órfão muito cedo e acaba sendo cedo levado para a cidade de Meca, onde é criado pelo tio, e lá então ele aprende a necessidade de desenvolver do comércio. Ele, muito esperto, enxerga que comércio e religião andavam muito juntos. Inclusive, em Meca, você tinha a Kaaba, templo religioso, onde os sacerdotes comandavam não só a adoração, mas a venda de imagens. Ao longo do tempo, Maomé passa a trabalhar como guardião da Kaaba e vai entendendo exatamente essa relação. Claro que não é de ferro, numa dessas suas folgas, Maomé conhece a mulher que vai mudar a sua vida. A jovem Hadija, para muitos a mulher perfeita, pois uma jovem viúva rica. Bom, se perguntarem se é bonito, isso pouco importa, porque ele realmente está com uma situação bem tranquila. Brincadeira à parte, ele se casa, herda da Hadija que havia herdado do falecido, caravanas de comércio. Ao peregrinar então pela região do Oriente Médio, entra em contato com seguidores do cristianismo e do judaísmo. O que ele percebe? Religiões de caráter monoteísta. E ele então enxerga que o monoteísmo facilita muito a união dos povos. Numa dessas suas andanças pelo deserto, ele então recebe a visita do anjo Gabriel, no qual então dá a ele a missão de ser o profeta, Maomé, que passaria então a pregar às pessoas a palavra de Deus, para os muçulmanos Alá. Diante disso, Maomé começa a transcrever as palavras de Alá, desenvolvendo o livro sagrado conhecido como o Alcorão ou Corão. Alguns estudiosos da ciência e religião alegam que o Alcorão muito se compila do Torá, dos judeus, e do Antigo Testamento, dos cristãos. Diante disso, Maomé começa a sua pregação dentro de Meca e mais seguidores acabam adorando essa ideia de um só Deus. Diante disso, Maomé começa a incomodar os então sacerdotes que comandavam a religião do local. Bom, por volta de 621, 622, o nosso querido Maomé começa a ser ameaçado pelos sacerdotes.
Não levando isso a sério, em 622 um atentado acaba atingindo a família de Maomé. Como Alá é tão bom, nesse atentado a sogra se vai, a esposa, e Maomé permanece vivo por não estar no local. Mas garantindo a sua segurança, o nosso jovem Mohammed percebe que não é mais saudável ficar em Meca. Foi justamente nesse ano que, em 622 d.C., Maomé resolve fugir de Meca. Por que essa data é tão emblemática? Como hoje existe uma tendência de não se decorar data, essa data é importante, pois, para o muçulmano, ela marca o início do calendário islâmico. A data quando Maomé foge de Meca em busca de maior segurança e segue para Yatreb. Num primeiro momento, receoso de chegar em Yatreb, Maomé fica um tempo no deserto, mas ao chegar em Yatreb, muito bem recebido ele vai ser. Tanto que Yatreb, com o tempo, vai passar a ter um outro nome. Vai atender pelo nome de Medina, a casa do profeta. Muita gente vai lembrar então que, ao receber bem Maomé, a cidade de Medina passa a ficar famosa no cenário religioso. Alguns vão lembrar do ditado que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Logo, se Maomé não pode ir a Meca, vários e vários fiéis passam a vir atrás de Maomé. Diante disso, ele então, disposto a se vingar do sacerdote que o expulsou, resolve formar um exército e 8 anos mais tarde, ele volta para Meca com um grupo de fiéis bem articulado para então provar que está certo. Alguns sacerdotes se unem às suas ideias, outros na verdade vão conflitar, ele acaba derrotando e ele faz o que até então nenhum árabe havia feito. Em 630 d.C., Maomé consegue criar o primeiro Estado Islâmico. Vejam a importância do monoteísmo, dessa unificação. Politicamente falando, Maomé utiliza a religião como artifício. Bom, mas quando tudo está muito bem na sua vida, você, claro, não confia na própria sorte. Você pensa, algo dará errado. Não deixamos então de colocar que 2 anos após conseguir a volta e a unificação, Maomé sofre um pequeno falecimento. Em 632 d.C., o ano 10 do calendário islâmico, Mohammed acaba vindo a falecer. Diante disso, há uma dúvida de quem será a nova liderança. Alguns falam em lideranças locais, os chamados califas, mas diante disso surge aquela que é a grande divisão dos muçulmanos. De um lado, nós temos como maioria os sunitas, que na sua essência defende que o novo profeta não necessariamente deve possuir o sangue, e sim que seja crente, conhecedor. Acreditam na ideia da lei islâmica, a Sharia, e também, claro, nos ensinamentos deixados no Alcorão. E muitos acreditam que, como forma de ensinamento, passa a valer o que eles chamam das sunas, que foram ensinamentos deixados por Maomé e transcritos pelos seus seguidores. Só que uma minoria, considerada radical, que a minoria dos xiitas, defende que não. Liderada pelo então genro de Maomé, os xiitas defendem que o novo profeta tem sim que ter a ideia da hereditariedade, o sangue do profeta, e tem uma visão mais tradicionalista. No português, claro, uma visão mais fundamentalista. Ou seja, os xiitas defendem a ideia de que a religião fundamenta toda e qualquer decisão em sua vida. Não há trabalho, não há família, desde que você não privilegie a questão religiosa. Então há essa divisão, e mesmo com essa divisão, o islamismo passa realmente a crescer. Vejam, na verdade, o Alcorão sendo como o quê? Livro sagrado. A geopolítica fala muito hoje em, por exemplo, alauítas, fala do grupo curdo, mas isso a geopolítica fala melhor do que eu. O fato é que, independente de você ser xiita ou sunita, todos o quê? Todos vão ter alguns preceitos. Deixei aqui para vocês um mapinha, para vocês entenderem exatamente, né, a questão da região da Arábia, a saída de Maomé de Meca para Medina. A gente tem aqui Jerusalém, como foi dito na nossa última aula, a questão de protetorado religioso para judeus, cristãos e muçulmanos. E dentro da ideia do islamismo, como eu disse, mesmo com a divisão, com essa cisão, todo muçulmano que se preza, ele tem que seguir 5 pilares fundamentais. Bom, todo muçulmano que se preza crê em Deus, no caso, em Alá, acima de qualquer coisa, e aceita Maomé como profeta. Vejam a influência do Antigo Testamento. Então, quando você diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, isso reflete também na base do pensamento islâmico. Além disso, os muçulmanos têm como prática a ideia de realizar orações diárias voltadas para Meca, né? Muitos falam em 5 orações, para você realmente dedicar aonde tudo começou. Existe uma prática para eles que é o jejum anual, ou seja,
Há uma época do ano conhecida por eles como Ramadã, que ela varia de acordo com a lua, onde durante aproximadamente 28 dias, todo muçulmano saudável que tenha condição, ele jejua desde a hora que o sol nasce à hora que o sol se põe. Ao término do Ramadã, é feito o grande banquete, a grande celebração. Lembrando que todo muçulmano que se preza pratica a caridade, a ideia de esmolar, de ajudar ao pobre. Por isso deve ser muito bom ser mendigo no mundo árabe, porque todo mundo tem que te ajudar. E além disso, desde que você tenha condição, pelo menos uma vez na vida, você deve peregrinar, ir à Meca, entender onde tudo começou. Então notem que o islamismo tem na religião um pilar muito forte da sua conduta. Tanto é que hoje, se nós olharmos, a religião se torna tão importante que no Oriente Médio, alguns países têm na teocracia, ou seja, o governo sendo que exercido por representantes de Deus, a sua base. Né? Então vejam que a religião se torna até mais importante do que decisões políticas. Inclusive, quando você estuda a Primavera Árabe, você lembra o questionamento a esses governos teocráticos. Um exemplo de que essa prática ainda é muito corriqueira é que, por exemplo, o Irã, dentro do seu governo formado pelos ayatolás, lembra da Revolução Iraniana de 79? Eles seguem hoje muito mais a Sharia, que é a lei islâmica, do que propriamente a lei política. Então enxerguem um pouco a ideia do islamismo como fundamental para você não só, dentro de uma prova, desembolar na questão de história, mas amanhã ou depois você poder entender também a questão da geopolítica. Perfeito? Para ilustrar o que a gente falou, nós temos aqui a imagem da Kaaba, né? Realmente isso é uma celebração que acontece após o término do Ramadã. Reza a lenda que para os muçulmanos, dentro da Kaaba de Meca, você tem a chamada Pedra Negra, que segundo a crença ela era branca, e com o tempo as pessoas, ao realmente perceber o fim, se aproximam, tocam essa pedra e ela vai te purificar dos seus pecados, né? Então as pessoas realmente colocam isso. Claro que você não vai falar para o muçulmano que ele acredita num pedaço de meteorito. Para eles isso é sagrado. E quando a gente fala de respeitar a fé alheia, tem aqui uma chargezinha que ficou emblemática. Quando então o jornal francês Charlie Hebdo, ao publicar a charge com a imagem de Maomé, um grupo radical invade e vai matar os jornalistas. Então, como a gente brinca, política, futebol e religião não se discute. Veja um exemplo ocorrido há pouco tempo com o grupo humorístico Porta dos Fundos, sobre a retratação de Jesus. Mas isso é um outro assunto. O fato é que cristãos e muçulmanos começam a agravar os conflitos. E nessa mudança toda, a gente consegue entender que entre os séculos XIV e séculos XV, voltando para a Europa, eu venho entender a crise do feudalismo. Repare que falamos sobre a Alta Idade Média, sobre a formação. A baixa entre os séculos XI e XIII são as mudanças, e essas mudanças vão fazer a gente entender a ideia da crise, que vai abrir cenário para a gente começar a estudar história moderna. Quando a gente fala disso, a gente vai avaliar quais são os fatores que mostram esse desenrolar. Entre os principais fatores não há como negar a influência da burguesia. A gente que viu no nosso último encontro, burguesia classe essa que traz de volta a noção do comércio, ela muda a mentalidade. Por quê? Porque ela tira um pouco a ideia de uma economia de subsistência e introduz uma economia voltada para o mercado. Repara que essa mudança é uma mudança estrutural. E ela não só é uma mudança estrutural, como ela abre caminho para você desagregar o modo de produção feudal e começar a nos entender com o modo de produção capitalista. Isso é perigoso, porque o senhor feudal não entende que antes ele produzia, plantava para o seu próprio consumo e agora ele começa a produzir para o mercado. Diante disso, o seu bem maior que todo mundo se lembra, que é a terra, sofre com esse processo de capitalização. Uma produção cada vez mais exagerada vai fazer com que eu tenha o esgotamento do solo. Reparem que quando você tem um esgotamento do solo, aqui é uma coisa muito óbvia. É fruto do mau uso do homem sobre a natureza. A gente que presenciou essa época de muita chuva, algumas catástrofes, me recordo de um senhor entrevistado em Belo Horizonte, quando o BH ficou toda inundada, e ele falou o seguinte: Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Isso acontece na Europa por volta dos séculos XIV e XV. Por quê? Ao desmatar florestas, assorear pântanos e lagos, mudar o curso do rio, você começa também a gerar uma onda de distúrbios climáticos. A Europa também começa a sofrer com estações não típicas. Isso acaba gerando um problema. Por quê? Porque a gente vai lembrar que durante o auge, o ápice, o feudalismo ele começa a ter um aumento populacional.
Só que repare, eu tenho muita gente e eu começo agora a conviver com solo pouco produtivo e o clima não ajudando. Então raciocina, muita gente, pouco alimento. O que a Europa vive? A chamada Grande Fome. Procurem depois entender a lógica da fábula de João e Maria, quando se populariza na Europa o consumo de carne humana, pela necessidade, porque a fome faz isso. E na fome as pessoas perdem o respeito. Você começa a ver que aquele respeito entre senhores feudais ele deixa de existir. A gente começa a ver disputa entre feudos, ou seja, acabou o amor, a Europa vai virar o inferno. Um grande conflito entre senhores feudais a gente aprende entre os anos de 1337 e 1453, conhecida por nós como Guerra dos 100 Anos, quando os senhores feudais da região da Inglaterra vão começar a entrar em conflito com os senhores feudais da região da França por terras produtivas. Lembra da Rota de Flandres? Na região dos Países Baixos ali, virou foco de conflito. Para quem gosta, quem já assistiu o filme Joana d'Arc, e tem uma ficção também chamada Linha do Tempo, que leva um grupo de pesquisadores para o meio da Guerra dos 100 Anos. Beleza? Então vejam, clima ruim, disputa entre feudos numa época onde a cultura, principalmente a medicina, não era muito bem aceita. População comendo pouco, predisposta a doenças, se envolvendo em conflitos, as epidemias chegam com muita força. Entra em cena ela, a peste negra. A peste negra, que numa época de pandemia gera muita apreensão, ela é uma doença que de certa forma devasta toda a Europa. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês detalhes, mas é uma doença que de certa forma causa um mal-estar. Alguém pode estar pensando na matemática do caos. Mas, Mateus, se a peste negra mata 1/3 da população europeia, eu tinha, antigamente, muita gente, pouca comida. Morreu muita gente, ficou pouca gente, pouca comida. Quem morreu enterra, quem está vivo trabalha. Em parte, sim. Só que aquele que está vivo vai ter que trabalhar dobrado. E ao trabalhar dobrado, você sente na pele a superexploração, você começa uma onda de revoltas camponesas. Exemplo clássico na região da França, a Jacqueries. Você tem a figura de Jacques Bonhomme, Jacques, o bom homem, que você começa a motivar mitos, de você roubar do rico para dar ao pobre. Lembra do esquema do Robin Hood? Então você começa a perceber que aquela ideia de submissão começa a ser quebrada. E tudo isso é muito curioso, porque na crise do feudalismo eu também começo a quebrar valores religiosos. Você então entende a crise da mentalidade. O que seria isso? Nós vimos no início da Alta Idade Média que toda e qualquer explicação era dada por qual motivo? Porque Deus quis. A partir de agora, as coisas começam a mudar. Se coloque na condição de um camponês. Ele então percebe que trabalha como nunca, a sua mulher está morta, o seu filho passa fome, a sua filha está doente, e você se pergunta, onde está Deus? Isso abre espaço para questionamentos que vão acabar desembocando num processo de questionamento à igreja conhecido como Reforma Protestante. Daqui a pouco a gente fala sobre Lutero, Calvino, entre outros. Beleza? Então o feudalismo começa a entrar em decadência, gerando esse caos. Tá? Quando eu falei de dar uma atenção toda especial à peste negra, né? Porque nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, é importante lembrar que a Europa, entre os anos de 1347 e 1350, ou seja, num espaço curto de 3 anos, uma doença que há muito se coloca a culpa no rato, ela vai o quê? Dizimar 25 milhões de pessoas. 1/3 da população europeia acaba sucumbindo. E os nobres, óbvio, sofrem muito com isso, em função do quê? Em função da perda de mão de obra. Existem questionamentos sobre a ideia da peste bubônica ter como grande causador o rato. Né? Realmente ela é transmitida através da pulga do rato, mas há uma forma de contágio que, de certa forma, coloca alguns defensores dentro da história dos sanitaristas, que ela pode ser muito mais transmitida pelo homem do que propriamente pelo roedor. Né? Colocamos aqui um mapinha para você entender a propagação da peste negra, né? Todo o cenário de propagação que ela tem. E aqui engraçado que você vai imaginar que temos homens pássaros, mas não. Isso era uma máscara usada como forma de proteção à infecção causada por essas epidemias. Então, numa época onde a gente se preocupa muito, o isolamento é necessário, a Europa mostra para a gente essa catástrofe. Beleza? E nessa mudança que acontece, deixei um esqueminha aqui para vocês entenderem, tá? Um diagrama onde as consequências são muito óbvias. Morrem pessoas, a população diminui, com isso diminui a produção, depois você tem um tempo para poder brincar. Show de bola? Agora, o que é fato é, ou eu me reorganizo no caos, ou eu estou fadado ao fracasso.
Diante disso, a gente começa a entender a formação das monarquias nacionais. Quando eu me refiro às monarquias nacionais, a gente está falando sobre o quê? A formação dos futuros estados nacionais. Vejam que é um momento muito crucial para que reis, que eram senhores feudais de um pouco mais de força, se alinhem à burguesia. Vejam aqui uma troca de interesses. Por quê? Porque para os reis era importante se fortalecer mediante um enfraquecimento do poder da nobreza, fragilizada pela queda do feudalismo e da igreja questionada, e a burguesia via com bons olhos a possibilidade desse novo Estado, com a ideia de fronteiras definidas, criar impostos, uma moeda regular, um sistema de pesos e medidas, inclusive a parte jurídica. Reparem então que nessa articulação que se faz na Europa, percebam que ou a nobreza e o clero se enquadram nesse novo modelo, ou eles vão ficar alijados do processo. Lembrando que o clero, que até então era soberano, tem duas opções. Ou ele bate de frente com o rei, que ele não concorda, ou ele enxerga que o rei é um inimigo mais forte que ele, não podendo vencê-lo, o que ele faz? Se junta a ele. Vejam que depois falaremos sobre casos da Inglaterra, da França, Portugal e Espanha, mas você que vai fazer o Enem, fica atento. Não é característica ficar decorando quais dinastias, mas entendam essa articulação que vai ficar mais clara quando a gente falar sobre a ideia do absolutismo. Show de bola, galera? Então aí, para a gente não perder o hábito, fica aqui a dica, nesse tempo de resguardo, quarentena, quem puder, assista alguns filmes aqui que eu acho fundamentais. Quem já teve a oportunidade de assistir Entre Fiéis, é um filme que tem na Netflix, é até um pouco pesado, mas mostra bem a questão do islamismo, né? Quem já leu e quem tiver preguiça pode assistir também O Caçador de Pipas, né? Que também realmente mostra essa ideia da cultura islâmica. Filhas do Sol é um filme que mostra a realidade de mulheres dentro do mundo árabe, do mundo islâmico, e filmes ligados à Idade Média, como Sangue e Honra, Robin Hood, A Espada da Vingança, né? O clássico O Nome da Rosa. Tem um filme aí que você pode encontrar como físico e alguns o que tradutores colocam como médico, que também vai falar sobre o quê? Sobre a saga da Europa no final do feudalismo. E para os nossos gamers de plantão, tem aí alguns jogos, né? Eu particularmente sou do tempo, hoje não mais, porque eu tenho que olhar criança, tá? Do tempo de jogar Age of Empires. Mas isso, na verdade, funciona bem. Beleza, galera? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra logo, logo.